Saudações de paz e bem a todos. Mais um trecho do Evangelho. Caiu hoje o esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Os espíritos, eles têm acesso às aptidões do passado, né? O que explicaria aí uma criança de 5 anos tocar um piano como ninguém, uma criança de 9 anos cantar ópera como ninguém? Então isso são aptidões espirituais, né? Não tem acesso às memórias, às lembranças, mas aptidões, a índole que foi construída ao longo do tempo do espírito, se permanece o mesmo, né? Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Será que todos nós fomos flores no passado? Será que todos nós fomos boas pessoas no passado? Se fôssemos, nós não estaríamos mais reencarnados, né, no planeta de prova e expiação. Então, muitas vezes saber o nosso passado pode nos causar transtornos emocionais. Em certos casos poderia humilhar-nos estranhamente ou então exaltar o nosso orgulho e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. Então, para que nós possamos de fato usar o livre-arbítrio como nós já aprendemos, como nós necessitamos com a nossa índole, é necessário que nós não lembremos do passado. Passado de outra vida, né, gente? De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Como assim? Vamos supor que o meu pai, consanguíneo dessa vida, foi meu algoz no passado e ele me tirou minha vida, né? E nós no plano espiritual já nos perdoamos. Só que em vida eu descubro que ele foi meu algoz. E se eu ainda não tiver um entendimento espiritual para com isso, e tentar tirar a vida do meu próprio pai, sabendo que ele tirou a minha no passado, vocês estão entendendo? Então é melhor não lembrar o que se passou no passado. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se você fez mal a alguém em sua vida hoje, você vai ter a necessidade de encontrá-lo em uma outra vida para que você possa reparar o seu próprio erro, né? As coisas são assim. Se nelas reconhece-se as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivessem ofendido. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que necessitamos, e nos é suficiente a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Nós temos as ferramentas para que nós possamos evoluir. É apenas escutar a voz da nossa própria consciência, não é? O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência para ele é um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal, e suas más tendências atuais indicam que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido, já não restam sinais. Então, se você sofre, você tem que entender o seu sofrimento. Tem que entender o porquê que você passa por isso. E você analisa se esse sofrimento é atual dessa própria vida. Se ele for atual, se você conseguir achar a raiz desse seu problema, você deve eliminá-lo. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal e lhe dará a força de resistir às más tentações. Vamos tentar escutar melhor a nossa própria consciência, não é? Aquela vozinha bem pequenininha que fala algo positivo uma só vez, né? Você tem alguma solução a tomar, agora fugiu até a palavra. Você tem que fazer uma decisão. E a consciência é aquela primeira voz suave, fina, que vem lhe dar uma boa solução.
Só que normalmente a gente não quer escutar essa vozinha, porque muitas vezes o caminho que essa voz nos manda percorrer é mais difícil, tem mais obstáculos, é mais tortuoso, né? E a vozinha, aquela outra vozinha de espíritos obsessores que ficam ao nosso lado, querendo nos manter na zona de conforto, às vezes é mais chamativa, né? De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar, no outro dia, o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Amanhã você lembrará o que você fez hoje e ontem. Né? Então, dessa forma, você vai lembrar de tudo certinho? Não, você vai lembrar dos fatos marcantes, né? Que te marcou, que você decidiu, as suas escolhas, etc. Né? Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. Ele está falando que com o nosso espírito, quando a gente dorme, quando ele está livre do corpo físico, ele tem consciência do que ele precisa de passar em vida, porque ele não só se lembra das outras vidas, como se lembra da própria programação reencarnatória, né? O interessante é que quando a gente às vezes dorme com algum problema, com alguma dificuldade, e a gente faz uma oração antes de dormir pedindo para que a solução venha, no outro dia de manhã, não raro, nós já acordamos com essa solução na cabeça, né? Porque o nosso espírito, quando ele está fora do corpo físico, ele tem maior liberdade de pensamento. Então, a falta de uma lembrança precisa, que poderia ser penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhes exaurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. O interessante é que a ciência, há um tempo atrás, acho que uns 20, 30 anos atrás, conseguiu provar a reencarnação através de estudos científicos usando, como que é a palavra? Regressão, né? Então a parapsicologia, a psicologia estudava a regressão, só que ele estudou que as pessoas que faziam a regressão naquela época, né, tiveram sintomas pós-regressão de pensamento de suicídio, né? Porque eles não aceitavam o que eles viram nas regressões. Muitas vezes eles viram que ou o pai ou a mãe eram algozes do passado, ou que ele mesmo fez um mal ao pai ou à mãe, que o companheiro é um companheiro do passado que fez algum problema. Então isso atormentava a cabeça dessas pessoas que estavam fazendo essa regressão. E por isso a ciência moderna decidiu que por melhor abolir o estudo de regressão do quadro de psicologia e parapsicologia. Mas reencarnação é algo comprovado cientificamente hoje em dia, né? Então esse é o nosso estudo de hoje. Falamos sobre esquecimento do passado, que na verdade não há um esquecimento, é apenas uma cortina que está ali levemente tampando as nossas lembranças do passado, né? Mas algo brusco, ou então ver de novo aquela cena, pode nos fazer relembrar. E é por isso que existe o tal do déjà vu, né? Você vai a algum lugar, parece que você já visitou ali, mas você em vida, nessa vida, nunca foi ali. Quer dizer que em outra vida anterior a essa, você já teve contato com aquilo ou com a pessoa ao qual você está tendo contato, né? Então, essa cortina que tampa o passado, ela é muito fina, e algo brusco ou similaridades podem vir aí te fazer lembrar de uma situação ou época do passado. Então que o Senhor Jesus nos abençoe, que nós possamos nos manter nesse caminho que leva à evolução. Que assim seja.